Fala, personal trainer, tudo bem? Se você chegou até aqui nesse vídeo aqui, você provavelmente sabe o que é o HIIT, na verdade, o treinamento intervalado de alta intensidade, tá? Hoje eu quero responder a seguinte pergunta, tá? Com viés da ciência, tá? Qual intervenção emagrece mais? Será que o HIIT ou será que é o contínuo e uniforme, contínuo e moderado? Para responder essa pergunta, eu trouxe para vocês um artigo científico. Vamos junto comigo? Bora lá! Fala, personal trainer, tudo bem? Bom, eu sou o professor mestre Mário Tsutsui. Muito prazer para quem está chegando aqui pela primeira vez, tá? E antes de eu continuar, já vou pedir para vocês, ó, o like aqui no vídeo, tá bom? Para ajudar o nosso canal aí. E não se esqueça também de se inscrever no nosso canal e ativar as notificações para ficar por dentro sempre, toda vez que eu publicar um novo vídeo, beleza? Se você gosta de treinamento, tá? O canal é esse aqui, com certeza. Bom, dando continuidade agora e falando do assunto que realmente nos interessa hoje, tá? Hoje eu trouxe um artigo científico, tá, para vocês, de meta-análise, tá? Você já ouviu falar nesse tipo de artigo de meta-análise? O artigo de meta-análise, tá, é um artigo que junta, por exemplo, diversos estudos sobre um determinado tema, tá? Para a gente conseguir ter um posicionamento, tá bom? E hoje eu trouxe um estudo que veio tentar responder exatamente essa pergunta. Qual exercício, qual intervenção emagrece mais? O HIIT, o treinamento intervalado de alta intensidade, ou o exercício contínuo e moderado? Qual dos dois você acha que emagrece mais? Ou será que existe alguma diferença entre um e outro? Qual que é melhor? Vamos dar uma olhadinha? Então vem junto comigo, ó. Deixa eu compartilhar a tela com vocês aqui. Bora lá. O estudo é esse aqui, ó, tá? Então, esse é um estudo de 2017, pessoal, tá? Uma meta-análise aí que envolveu diversos estudos sobre este assunto que a gente está conversando agora, tá? Emagrecimento. Qual intervenção é melhor? O HIIT ou o emagrecimento? Qual das duas intervenções aí pode, de repente, emagrecer mais? Ou será que existe alguma diferença? Vamos dar uma olhadinha no que esse estudo tem a nos mostrar. Bora lá. O objetivo desse estudo, então, era comparar a efetividade do emagrecimento do método HIIT se comparado ao contínuo moderado, tá bom? Para quem não conhece, tá, os protocolos de HIIT, os protocolos de HIIT são aqueles protocolos intervalados, tá, de alta intensidade, de intensidade anaeróbia. Essa é a principal característica do HIIT, né? Estímulos intervalados, né? Ou seja, então, hora você faz força, hora você faz o exercício intenso e hora você descansa. Mas quando você faz intenso, você faz bastante intenso, bastante a ponto de ser anaeróbio, tudo bem? O protocolo mais famoso de HIIT, com certeza, é o protocolo de Tabata, muito popular nas academias, aí muita gente faz o protocolo de Tabata. Por acaso você conhece esse protocolo? Já fez alguma vez? Pois bem, se você já fez protocolo de Tabata alguma vez na vida, então, você já treinou HIIT alguma vez na vida, tudo bem? Agora, resta saber se você realmente treinou na intensidade que deveria, né? Intensidade anaeróbia, pelo menos. Mas, enfim, aí é um assunto para um outro vídeo, para um outro encontro. O que eu quero responder aqui hoje é o seguinte, tá? Qual dessas duas intervenções emagrece mais? O HIIT ou contínuo? Sabe por que eu trago essa pergunta para vocês? Porque é o seguinte, ó, se você já treinou HIIT alguma vez, você deve saber que o HIIT é praticamente o encontro com a morte, né? Realmente é um treinamento muito intenso mesmo, e bastante desafiador, tá? E por ser bastante desafiador, inclusive, as pessoas muitas vezes, tá, têm uma sensação, né, de que ele faz mais efeito, que ele emagrece mais, por exemplo. Mas será que isso é verdade, tá? Será que realmente o HIIT emagrece mais que o contínuo moderado? Se a gente comparar o HIIT, né, com aquela corrida de meia hora, uma hora, por exemplo, em baixa intensidade e longa duração, por exemplo, tem diferença? Será que um é melhor que o outro? Qual dos dois é melhor? Vamos lá que esse estudo aqui tende a nos responder essa pergunta, tá? Bora lá. Então, olha só, né? Eles envolveram nesse estudo nada mais, nada menos do que 837 pessoas. Um N grande, razoavelmente grande. Pessoas com idade entre 10 e 65 anos, tá? Dessas pessoas, 402 mulheres, 402 homens e 33 indivíduos não reportados, tá? Ó, eles excluíram também, tá, todos os estudos
que tinham apenas, né, informação, por exemplo, sobre peso corporal ou índice de massa corporal, tá? Se você é um profissional da saúde, se você é professor de educação física, por exemplo, você deve saber que o peso corporal ou somente o IMC, ele não é muito parâmetro, né, para saber se o indivíduo emagreceu ou não, não é verdade? Por quê, tá? Porque o indivíduo, por exemplo, pode ter perdido peso por desidratação, ele pode ter, por exemplo, sei lá, perdido massa magra ao invés de massa gorda, entendeu? Então, só o peso corporal ou índice de massa corporal, tá? Não consegue nos dar uma informação fidedigna a respeito do emagrecimento. Então, esses estudos foram todos excluídos desta meta-análise que eu vou mostrar para vocês, tá? Assertivamente. Além disso, né, eles só incluíram estudos, ó, com pelo menos 4 semanas de intervenção, tá? Dando continuidade aqui, olha só, eles envolveram, tá, nessa meta-análise, 28 estudos, ó, 28 estudos fizeram parte da análise quantitativa, promovendo 35 estimativas de meta-análise, tá? 35 para redução de percentual de gordura e 10 para redução de massa gorda, tá? Bom, qual que é a diferença dos dois aqui, professor? Bom, percentual de gordura, né, diz respeito, né, a um dado relativo, né? Quantos por cento, por exemplo, de gordura a pessoa perdeu. Agora, redução de massa gorda, né, diz respeito a um dado absoluto, especialmente, né? Quantas gramas ou quantos quilos a pessoa perdeu, tudo bem? Enfim, tá? Eles estratificaram também os dados de uma forma muito legal, que eu gostei bastante também. Olha só, como é que eles fizeram, tá? Fizeram, então, a estratificação, né, e análise de dados da seguinte forma: redução do percentual de gordura quando o HIIT possui menos tempo e menos consumo de calorias, tá? E por que eu estou dizendo isso? Eles analisaram, por exemplo, né, o que isso quer dizer? Por exemplo, tá? O protocolo de Tabata, vamos supor, tá? O protocolo de Tabata, ele tem 4 minutos. Não sei se você sabia disso. 4 minutos apenas. Tá? Eles compararam, por exemplo, os protocolos que têm menos tempo, tá? E gastam menos calorias, especialmente porque tem menos tempo de estímulo, tá? Com outros protocolos, né, de contínuo e moderados com mais tempo, meia hora, 1 hora, por exemplo, entendeu? Será que tem alguma diferença? Será que um emagrece mais que o outro? Será que, por exemplo, tá? O contínuo, por exemplo, né, por ser mais tempo de exercício, será que ele emagrece mais? Entendeu? Agora, né? Redução de percentual de gordura quando o HIIT e o contínuo possuem, né, o mesmo tempo, né, de estímulo e o mesmo tempo a mesma quantidade de calorias, tá? Então, eles equalizaram, tá, a comparação do percentual de gordura, também fazendo uma estimativa, tá, equalizando quando o HIIT tem o mesmo tempo, tá, se comparado ao contínuo. Ambos têm o mesmo tempo de treino. Por exemplo, ambos têm meia hora de sessão, por exemplo, entendeu? Ou, tá? Ambos gastam 500 calorias. Vamos equalizar 500 calorias de cada lado. Será que faz diferença? O que você acha? Fizeram isso, tá? Essa estratificação. Quando o HIIT, então, possui menos tempo de sessão e gasta menos calorias, em relação ao percentual de gordura, ou quando ambas as intervenções, então, são equalizadas, né? Ou seja, tá? Mesma quantidade de tempo, tá? Mesma quantidade de calorias gastas por sessão. Fizeram essa observação, tanto para redução de percentual de gordura, como também para redução de massa magra, tá? Agora, vamos dar uma olhadinha nos resultados? Qual você acha que emagrece mais? Vamos lá, então. Estão aqui os resultados. Olha que interessante, percentual de gordura. Tá aqui, ó. Não há diferença em redução de percentual de gordura. HIIT versus contínuo. Ó, tempo e calorias não equalizados. Cadê? Aqui, ó. Tempo e calorias não equalizados, tá? Olha só, nós temos aqui, né, o dado bruto, tá vendo? Que o diamantezinho aqui, os dois diamantes, eles cruzam, né, aqui o meio, tá vendo? Esse diamante, ele cruza o meio aqui, essa linha do meio. Quando isso acontece, né, significa que não existe diferença nem para um lado e nem para o outro da intervenção. Ó, à esquerda aqui, nós temos, então, a favor do HIIT, tá? E à direita, a favor aqui do contínuo e intensidade moderada, tá vendo? O diamantezinho aqui, né, ele cruza os dois lados, né? Isso quer dizer o quê?
Não existe diferença. Então, olha só, tá? Quando esse diamantezinho, por exemplo, ele está todo para um lado ou todo para o outro lado, aí existe uma intervenção que é diferente da outra. Mas nesse caso, né, não é isso que aconteceu, tudo bem? Então, olha só, vamos lá. Tempo e calorias não equalizados, né? Então, quando o HIIT tem menos tempo de sessão, tá? E quando ele gasta menos calorias também, ainda assim, ó, a redução do percentual de gordura é igual se comparado ao exercício contínuo de longa duração. Tudo bem? Agora, olha só. Tempo e calorias equalizados, ou seja, mesma quantidade de tempo, tá? E a mesma quantidade de calorias gastas na sessão, equalizado aqui, ó. Diamantezinho também cruza o meio, tá vendo só? Aqui. Então, não existe, né, uma melhor intervenção para emagrecimento aqui em percentual de gordura, nem a favor do HIIT e nem a favor aqui do contínuo e uniforme. Agora, e em relação, por exemplo, tá, à massa gorda? Será que faz alguma diferença? Vamos dar uma olhada, então. Olha só. Nós temos aqui, então, o resultado, tá, de massa gorda, tudo bem? Massa gorda. Também, ó, não há diferenças em redução de massa gorda se comparado o HIIT e o contínuo. Nem quando, ó, tempo e calorias não são equalizados, tá vendo o diamante aqui no meio, ó, tá? E nem quando, tá, tempo e calorias são equalizados. Ou seja, tá? Mesmo tempo de sessão, mesma quantidade de calorias gastas por sessão. Então, pessoal, olha só que interessante, né? Não existe uma melhor intervenção, tá? A gente não pode dizer, por exemplo, tá, hoje em dia, que o HIIT ele emagrece mais se comparado ao contínuo e uniforme de longa duração. E nem a gente pode falar também que o contínuo, por exemplo, é uma melhor intervenção para o emagrecimento. Não existe diferença. Mas não é porque não existe diferença no emagrecimento que não existe vantagem em uma intervenção ou em outra intervenção. Sabe por quê? Vamos dar uma olhadinha nos resultados novamente para eu contar uma coisa para vocês. Ó, eu quero que vocês reparem, tá? O seguinte, ó. O HIIT, ele emagrece igual o contínuo, mesmo quando o tempo não é equalizado. Isso significa que, tá? Mesmo quando o HIIT tem menos tempo de sessão, por exemplo, ele emagrece tanto quanto, tá? O contínuo de longa duração, tá? Tanto em percentual de gordura, como também, ó, em redução de massa magra, tá? Então, o que que acontece, tá? Se existe uma vantagem aqui, tá? Entre esses dois métodos de treinamento, tá? A vantagem do HIIT, principalmente, é economia de tempo, tá? Por que que é economia de tempo? Pessoal, o HIIT, como eu mostrei para vocês no resultado, ele emagrece tanto quanto o contínuo, tá? Contínuo de longa duração. Poxa, hoje, né, o tempo, especialmente nas grandes cidades, tá? O tempo, ele é muito precioso, ele é muito valorizado. Quem aqui não gostaria de economizar tempo, de ter mais tempo para estudar, para trabalhar, para ficar com a família e etc e tal, e treinar mais rápido? Como eu comentei com vocês anteriormente, o protocolo de Tabata tem 4 minutos só. Por que não, de repente, usar o protocolo de Tabata para economizar tempo? Sabe aquele seu cliente de personal training, por exemplo, tá? Que fala para você, eu vou parar de treinar com você porque não tenho mais tempo? Pois bem, olha aí, por que não colocar na prescrição de treinamento dele, tá? Exercícios de HIIT para economizar tempo, por exemplo. Sabe aquele outro cliente, por exemplo, que você está tentando convencê-lo a treinar junto contigo, mas ele fala que ele não tem tempo para treinar? Poxa, existem protocolos de HIIT aí a partir de 4 minutos que emagrece tanto quanto, tá? O contínuo, tá? De longa duração. O cara não precisa treinar meia hora, 1 hora de corrida, tá? Com protocolos com muito menos tempo, por exemplo, ele emagrece igual, tá bom? Então, olha só, não repitam por aí que o HIIT emagrece mais se comparado, tá, ao contínuo de longa duração. Entretanto, existe uma baita vantagem, tá? Que é a economia de tempo. Ambas as intervenções emagrecem da mesma forma, de forma muito similar, mas a vantagem do HIIT, tá, é a economia do tempo propriamente dito, tá bom? Bom, enfim, eu sei que, tá? Que você pode falar é o seguinte: eu não gosto de HIIT, é intenso demais, eu prefiro o de longa duração. Bom, aí é questão de preferência, tudo bem? Mas que não existe diferença entre as duas intervenções, isso não existe, tá bom? E ó, antes de você sair por aí, tá? Prescrevendo HIIT também, tá? Para pessoas que têm problema no coração, hipertensão arterial, populações especiais de modo geral, tá? Saiba, tá? Que no meu ponto de vista, tá? Especialmente, apesar de existirem alguns estudos, tá? Que apontam aí que alguns indivíduos, como por exemplo, né? Alguns indivíduos que têm doenças metabólicas, como hipertensão arterial, diabetes,
diabetes, dentre outras coisas, podem se beneficiar com o HIIT, por exemplo, eu, particularmente, ainda sou um pouco resistente a trabalhar com populações especiais. Para mim, a ciência não está muito clara ainda a respeito, né? Se a gente pode ou não realmente aplicar HIIT para essas populações, tá? Agora, para os demais, né, que responderem um parqui, por exemplo, negativo, deu negativo no parqui, por exemplo, e tem liberação do médico, sem problemas. Mas populações especiais dá um tempinho, tá bom? Deixa eu te perguntar uma outra coisa, inclusive, tá? Você sabe prescrever HIIT, tá? Você gostaria de prescrever HIIT? Hum? O HIIT, tá, é uma modalidade não só motivante, tá, que economiza tempo, mas que também, tá, pode ser uma ótima ferramenta para você trabalhar prescrevendo HIIT, por exemplo, né, treinamento à distância. Você pode, por exemplo, tá, prescrever HIIT, né, à distância para o seu aluno, para o seu cliente, fazer na casa dele. Existem, por exemplo, protocolos de HIIT com peso corporal, tá, que a pessoa pode fazer na sala de casa. Existem protocolos que a pessoa pode fazer na piscina, existem protocolos que a pessoa faz correndo, faz andando de bicicleta, dentre outros. Que tal aprender vários métodos de treinamento de HIIT? Eu faço a você esse convite. Deixa eu te mostrar uma oportunidade aqui. Vamos lá. Então é o seguinte, pessoal, ó. Bom, para concluir aqui, né? Não há diferença de emagrecimento entre o HIIT contínuo, tá? E se liga nessa oportunidade aqui, ó. Para quem não sabe, tá? Eu possuo uma capacitação em HIIT, prático e científico. Capacitação essa que vai ensinar tudo aquilo que você precisa saber sobre HIIT, não só de forma teórica, mas de forma prática também, tá? O que é bem importante para você começar a prescrever HIIT. Se você está procurando, né? Estava procurando aí um curso para começar a prescrever HIIT, tanto no presencial como no online, fazer turmas, por exemplo, de HIIT na praça, no condomínio, por exemplo, etc. e tal, você pode parar de procurar, tá? Tá aqui o curso de capacitação que você estava procurando. Nesse curso de capacitação, que eu vou deixar, inclusive, o link, tá? Em algum lugar por aqui, tá bom? Na descrição, dá uma olhadinha lá. Em algum lugar por aqui vai estar, tá? Você vai aprender nada mais, nada menos do que 15 protocolos, eu coloquei 3 aqui, mas está errado. São 15 protocolos diferentes de HIIT, científicos, tá? Já validados cientificamente. Você vai aprender todos esses protocolos. Além disso, tá? Eu vou ensinar você a fazer os seus próprios protocolos, tá? Bom, inclusive vou ensinar você a fazer protocolos aí para você conseguir prescrever treino no presencial, à distância, e etc e tal. Eu criei vários modelos, inclusive, né, que são possíveis de ser aplicados aí para você nunca mais, inclusive, ter que repetir um treino de HIIT na sua vida, tá? Prepare-se para muito conhecimento, tá? Além disso, você vai aprender história, conceito, controle de carga, fisiologia do exercício, os vários tipos de HIIT, ó, HIIT com 2 I, com um I só, um RIE, o IT, o HIRT, dentre outros. Prepare-se para muito conhecimento. Vou falar sobre como prescrever HIIT para emagrecimento, tá? Para obesos, vou falar sobre EPOC, dentre outras coisas. Prepare-se para aprender muito, muito mesmo, beleza? Pessoal, tá? Acho que esse vídeo tá ficando até longo demais, mas enfim, tá? Foi isso aí. Se você gostou, então, desse vídeo aí, não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar com outras pessoas esse vídeo também, tá bom? E, ó, não deixe também de me seguir nas minhas outras redes sociais, no Instagram, por exemplo. Vou deixar todas as minhas redes sociais em algum lugar por aqui. Dá uma olhadinha lá, tá bom? E vem junto comigo, tá bom? Eu espero por você, então, dentro do meu curso de HIIT, tá? A gente se vê lá. Tchau, tchau.